Olá pessoal, tudo bom? Novamente aqui para a gente poder dar sequência nos nossos passos, né? Lembrando que nós estamos falando sobre governo, tempo de governo, né? Até aqui nós caminhamos, né, trazendo alguns passos, mas esse tempo agora é tempo de reconhecimento, tempo de clareza que o governo é que vai definir, né? Quem governa a nossa vida é quem define o nosso futuro. E esse bloco 2 ele vai trazer o seguinte tema: nem todo sentimento é um comando. Olha só, nem tudo que nós sentimos deve nos comandar. Nem tudo que nós sentimos deve nos guiar. Porque os sentimentos, eles são para ser avaliados, eles são para ser sentido, interpretado, e aí a partir de então a gente vai, através de uma consciência iluminada por Deus, nós vamos tomar as nossas decisões. Agora, se nós somos conduzidos pelos nossos sentimentos, então a nossa vida começa a se bagunçar, né? Ela começa a entrar em desordem, porque os sentimentos e os pensamentos, eles devem ser geridos por nós. E quando nós temos consciência de Deus, nós entendemos também que nós precisamos ser governados por Deus. Então existe todo um governo de proteção para que nós possamos ter uma vida leve, ter uma vida dentro dos propósitos de Deus. E uma das maiores confusões que há na vida do ser humano é achar que todo sentimento precisa ser obedecido. E nessa circunstância, nessa situação, nós vamos e voltamos, né? Nós cremos e não cremos, nós amamos e odiamos, nós nos encorajamos e passamos a ter medo. Então mostra-se já nesse sentido que as emoções, os sentimentos, eles não podem nos guiar. Eles devem ser interpretados, né? Compreendido, para que nós possamos então, a partir de então, tomarmos uma decisão. O que nós faremos com aquele sentimento. Sentimentos não são comandos, são sinais. Então a gente sente, né? A gente tem um sentimento. Aquele sentimento vem diante da circunstância, diante das ocorrências, diante do que pensamos, diante do dia a dia. A vida cá embaixo é agitada, né? Então nós vivemos dentro de um estado emocional e sentimental muito agressivo. Durante o nosso dia, quantos sentimentos não invadem o nosso interior sem pedir nem sequer licença, né? Então são sentimentos, são sinais, mas eles não devem comandar a nossa vida. Um sinal precisa ser interpretado. Agora, um comando tem que ser obedecido. Só que esse comando pelo qual eu vou obedecer, ele tem que passar pelo meu estado racional, né? E a gente vai um pouco mais além. Nós não fomos criados para poder viver só na razão. Nós fomos criados por Deus para viver numa razão iluminada por Deus, né? Viver, ter uma consciência de Deus. Porque aquele que nos criou, ele pode nos governar, ele pode nos guiar, ele pode nos direcionar. Então, quando nós levamos a nossa vida dentro desse estilo de vida, nós paramos de ser uma pessoa sentimental, movida pelo sentimento, mas nós vamos começando a subir os degraus, né? Uma multidão de pensamento e sentimento requer um momento de solitude, de silêncio, para a gente escutar né, o que está, as vozes, os sentimentos que estão dentro de nós. Mas nós devemos subir mais um degrau, ter consciência: olha, isso aqui não vai me levar para um caminho bom, olha, isso aqui não está agregando nada na minha vida. Mas quando nós subimos mais um degrau e vamos para o terceiro andar, aí nós temos a revelação da parte de Deus. Aí nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, para falar: olha, esse sentimento não condiz, não vem de mim, né? E a gente entende, compreende com clareza, porque Deus, ele não deixa confusa a nossa mente, ele esclarece o que provém dele ou não. Se nós formos olhar para a vida de Jesus, Jesus sentia, se entristecia, se compadecia, angustiava-se, mas ele não era conduzido por nenhum desses sentimentos.
Aliás, todos aqueles que tentavam, né, ou passavam o governo por sentimento, eles freavam a obra de Deus. Moisés tentou frear, né, a obra de Deus, quando ele dizia, não, eu tenho medo, né, eu sou gago, não vou falar com o faraó não. Você já pensou se José fosse movido, governado pelo sentimento? Foi para a prisão, foi para a cisterna, quanta coisa aconteceu na vida de José. Paulo, né? Tanto sofrimento, tanta perseguição, tantas pedradas, cadeias. Então tudo isso mostra que a nossa vida ela não pode ser dirigida pelo que sentimos. Pelo contrário, o que sentimos muitas vezes nos adoece, nos paralisa, nos sequestra, né? Faz um sequestro da nossa razão, faz um sequestro do propósito que Deus tem para nós. E nós vamos sendo levado pelos sentimentos. Então Jesus ele não vivia dentro, ele não agia dentro do que ele sentia. Ele agia pelo governo que havia dentro dele. Então ele falava assim, olha, eu falo o que o meu pai fala, eu faço o que o meu pai faz. Então quando nós subimos o degrau, né, primeiramente para levar quais os sentimentos que está governando você. Quais são os pensamentos e os sentimentos que está assumindo o governo e você está sentado no banco do passageiro e esses sentimentos e esses pensamentos estão direcionando a tua vida há quanto tempo? Então é preciso levar para o andar superior, é preciso levar para o terceiro andar, é preciso falar com Deus a respeito deles. É preciso passar o governo para Deus para que Deus possa redirecionar a sua vida, né? Então você pode sentir medo? Sim, mas isso não significa que você precisa ser conduzido pelo medo. Isso não significa que você precisa fugir, né? Significa que você tem que levar para o terceiro andar. Você pode sentir raiva? Sim, mas isso não significa que precisa reagir. Senão o governo da raiva vai assumir a direção da tua vida e você vai dar ruim, né? Alguma coisa de errado vai acontecer. Você pode sentir tristeza, mas isso não significa que precisa se entregar à tristeza. Então sentimentos são sinais necessários, né? Tem momentos que eu preciso sentir medo, senão eu vou atravessar uma rua sem olhar se vem vindo o carro ou não. Agora, sentir medo de me expor, né, o que eu acredito, falar numa reunião, sentimento de repente não avançar, com medo de avançar com os meus sonhos, porque eu posso achar, porque muitas vezes medo de fracasso, que não vai dar certo, aí já não pode ser mais governo. Aí são sinais que a gente tem que levar até Deus, conversar com Deus. Então sentir não é errado, mas ser governado pelo que sente, isso é perigoso, porque creio que 90% do que sentimos é mais para um lado negativo do que positivo, né? E nós precisamos virar essa chave. Nós precisamos estar mais unido a Deus, estar mais em comunhão com Deus. Nós precisamos passar mais tempo no terceiro andar, mais tempo lendo a Bíblia, mais tempo falando com Deus, mais tempo colocando os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos projetos, nosso passado, nosso presente, nosso futuro diante de Deus, para que Ele possa trazer luz, clareza, para que Ele possa ir removendo e agregando aquilo que vai nos conduzir à vontade dEle. Então, uma consciência governada por Deus, ela não apaga sentimento, ela discerne sentimentos. Ela traz o discernimento, né? Ela traz a clareza para a gente compreender aquele sentimento e, de repente, investir nele, porque ele está sendo bom, está me levando a tomar atitude, ou ele está sendo ruim e eu tenho que abrir mão daquele sentimento. Então, a consciência governada por Deus é assim. Ela pergunta o que o sentimento está tentando nos mostrar, de onde ele vem e se ele está alinhado com o que eu sou em Deus ou não. Você está entendendo? Por que muitas vezes nós vivemos uma vida cabisbaixa, né? Porque nós permitimos que os sentimentos nos governem. Nós permitimos que os pensamentos que não procedem de Deus assumam o controle da nossa vida. E aí não tem como você ser feliz, não tem como você ter paz. Então os sentimentos, as emoções, são atores coadjuvantes, não é o teu eu que tem que assumir o controle e falar, não, eu não penso assim, porque o meu Deus não pensa assim.
E aí, quando nós assumimos o controle com uma consciência, né, dentro de um relacionamento espiritual com Deus, nós passamos a dizer como Davi: aquieta-te, minha alma. Por que você está agitada dentro de mim? Então, ele pergunta, né, vem aquela questão, aquela revelação, o que esse sentimento está tentando me mostrar? De onde ele vem? E se ele está alinhado com o que eu sou em Deus? Isso é maturidade espiritual, não é frieza, não é repreensão, é governo interior. É governo interior. Quando nós passamos o governo para Deus, quando a palavra de Deus começa a governar nossa vida, nossas emoções, nossos pensamentos, os nossos projetos, nosso passado, nosso presente, nosso futuro, nós nos tornamos árvores frutíferas. Nós passamos a experimentar o melhor de Deus para essa vida que nós estamos vivendo aqui. Eu espero que essa palavra ela crie raiz no teu coração. Eu espero que durante essa semana você comece a observar os seus sentimentos, olhar para trás, que sentimento tem te conduzido, quem tem estado no governo da tua vida, é mais teus sentimentos, tuas emoções, seus pensamentos, ou a palavra de Deus, ou a fé, pensar correto, pensar certo. Eu tenho certeza que você vai experimentar um agir de Deus, que você vai ter cura, libertação, e muito mais. Você vai ter alegria, sonhos, vai voltar a sonhar, acreditar, caminhar, criar projetos, porque você vai agir pela fé e não mais pelo sentimento. Que Deus abençoe. Uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.